Bom dia. Temos crianças para o culto infantil hoje? Venham aqui na frente. Nos coloquemos de pé e direcionemos a nossa mão direita em direção às crianças. Amado e bondoso Pai, graças rendemos por Tua eterna graça que cai sobre nós, especialmente neste momento de encontro com a Tua Palavra. Alimenta-nos, ó Pai, com o Teu saber, e em especial também os nossos pequenos que buscam em Ti conhecimento dos céus. Eles possam ter um encontro prazeroso, conhecer as maravilhas do Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom culto infantil. A igreja queira tomar o lugar. Cantemos do nosso livro de canto o hino de número 588 e assim acolhemos este momento de celebração. Bom dia a todos. Hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma. Nesse tempo que acontece a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos convidados a fazer um percurso espiritual em direção a Jerusalém. Este caminho que Cristo fez, vindo a encontrar em Jerusalém a dor calçada no monte de Gólgota, onde foi erguida sua cruz. E a Quaresma é um chamado para o encontro com um Deus sofredor, para que não nos tornemos a Jerusalém que se fecha na recepção ao Messias e nem aceita o Evangelho que chama o arrependido à penitência. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que possamos colocar-nos a caminho da paixão de Cristo, confiando nele e erguendo a nossa vida. A família de irmãos da Confissão Luterana também quer acolher com alegria a Raquel da Silva Pinheiro, que após tempo de preparo e estudo confessional, hoje fará a sua profissão de fé. Raquel externou seu ensejo de fazer parte da igreja e, juntamente com ela, se colocar como instrumento de Deus, empenhando-se na edificação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Com a profissão de fé, a comunidade de Campinas a convida a integrar-se entre os seus membros e a desafia a zelar por uma vida cristã que assume com o amor e os compromissos e os desafios do
sacerdócio geral da Igreja, participando de atividades, dos grupos e cultos, dando testemunho de Deus e tendo espírito missionário, onde quer que esteja. Seja bem-vinda, Raquel, e que a tua profissão de fé seja frutífera e abençoada. Temos mais alguns visitantes que visitam a nossa igreja pela primeira vez? Não? Ok. Então, saúdo a todos vocês com as palavras de João 3,16, que dizem: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos coloquemos de pé, invoquemos a presença de Deus aqui entre nós. Que o Deus da esperança encha esta casa santa de paz, que o Cristo nosso Salvador inspire o nosso crer, e que no poder do Espírito Santo sejamos testemunhas do reino. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares, mas o coral venha aqui na frente para o nosso primeiro canto. Bom dia a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje celebrando este dia com vocês. Eu queria falar um pouquinho da música que nós vamos cantar. Ela se chama Salmo dos Salmos. É uma mistura de poesias que remetem e relembram aos textos que eram usados para compor os salmos, aqueles que nós estamos estudando, como o Salmo 3, o Salmo 91. Então, nessa música, vocês estarão ouvindo um salmo, mas um salmo poético, uma mistura de vários dos textos que existem no livro que nós conhecemos. Espero que vocês gostem. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguras
Nos coloquemos diante da face do nosso Criador, trazendo a Ele os nossos pecados, confessando a Ele as nossas transgressões. Eu convido, assim quem pode, a nos colocarmos de pé e fazermos de forma comunitária a nossa confissão de pecados. Amado Senhor, reconhecemos que Teu ato na cruz é grandioso e que não merecemos Tua misericórdia e bondade. Tu queres nos mostrar o caminho da eternidade e nós nos ocupamos somente com o sono e os sonhos desta vida terrena. Pecamos e nos distanciamos de Ti quando não permitimos que a Tua graça brilhe sobre nós. Pecamos quando negamos a Tua presença e desprezamos a Tua proteção. Perdão, Senhor, pelo nosso coração descrente, que age com desamor. Perdão pelas nossas atitudes nefastas que desrespeitam a vida de Tua criação. Perdão por fugirmos do compromisso da paixão e por não reconhecermos o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Lava-nos das transgressões, pois queremos deixar para trás tudo o que nos afasta de Ti. Por isso clamamos: tem, Senhor, misericórdia de nós e nos perdoa. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Palavras de misericórdia vêm do nosso Deus. E encontramos em 2 Coríntios 5, 21, essas palavras que nos dizem: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Se confessarmos e crermos nestas palavras, assim será. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viemos para este culto buscando um encontro com Deus. Mas neste encontro, além de glorificar o seu nome, também não podemos nos abstrair das dores do mundo. Por isso clamemos para que as mãos de Deus venham em socorro diante das tantas dores que a criação tem. Cantemos Perante Ti, 44 do livro de Canto. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos. Chegamos hoje perante Ti, ó Deus, como que somos e como estamos.
Oremos. Pai de amor, a tua salvação se aproxima de nós nesse tempo da Quaresma e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Ti por esta verdade que abastece a nossa fé. Louvamos-te porque o Teu agir nos torna Teus filhos e a Tua graça nos transforma. Por causa do Teu amor que não tem limites, somos parte das bem-aventuranças do Teu reino. Concede que a Tua palavra firme o nosso pensar e agir em Tuas poderosas mãos. Fortalece-nos com o Teu Espírito Santo e fala ao nosso coração. Derrama sobre nós o Teu santo ensino e nos faça testemunhas da Tua boa nova. Em nome de Jesus, que contigo e o Espírito Santo são unos e eternos. Amém. Podem tomar os lugares, cantemos glórias a Deus nas maiores alturas, pois a misericórdia se estende pelos céus e pela terra. Conosco seja a graça 494. Vou fazer a leitura agora do nosso primeiro texto, e agora que nós já temos as Bíblias aí, se vocês quiserem acompanhar, Filipenses, capítulo 3, do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1, página 237 na maioria das Bíblias aí. Passo a leitura. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, seguindo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Palavras da salvação. Convido agora a Raquel, que vai fazer a segunda leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 31 ao 35. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Palavras da salvação. Cantemos agora o hino 587 do livro de canto da Igreja. Me venho consagrar, ó não me teias desde
Oremos. Bondoso e amado Pai, dá-nos a Tua palavra, ensina-nos o que é bom e agradável para vivermos em Tua vontade, mas também abra o nosso coração e a nossa mente para ouvir, para compreender e agir conforme os preceitos do Teu reino. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz ao nosso caminho. Amém. Podem tomar os lugares. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, os fariseus sempre foram conhecidos como opositores de Jesus. E ainda que todos possam ter agido como inimigos de Cristo, não convém generalizá-los. Alguns nutriam simpatias por Cristo. E um grupo de fariseus se aproxima de Jesus e o aconselha a fugir de Herodes Antipas, um líder de palha da sua época, que associava Jesus a João Batista, a quem ele tinha mandado decapitar. Jesus classifica Herodes como uma raposa, taxando-o de ardiloso, cruel e sem dignidade. E ainda vai dizer para Herodes, manda o recado que a vida dele, a vida de Cristo, não está nas mãos ou no poder daquele tetrarca. Tempos depois, quando Jesus ele é preso e é conduzido até Herodes para um interrogatório, Herodes debocha da cara de Cristo e ele percebe que Cristo não representava para ele nenhum perigo. Conquanto o próprio Herodes também teve a sua derrotada. Quando ele causou intrigas com o seu sobrinho Agripa I, e o imperador na época, Calígula, em 39 depois de Cristo, o tirou do poder, exilou ele na Gália, onde ele, por pouco tempo, chegou à morte. Nós não podemos nos esquivar do pensamento de que, em certas ocasiões, julgamos que algumas pessoas não mereçam certas conquistas e privilégios. Tanto mais se essa pessoa for alguém rude, insensível, logo dizemos que este merece punição, sofrimento, tendo que pagar à altura as atrocidades cometidas. No texto, Jesus ele faz um lamento sobre Jerusalém, enquanto ele seguia em direção à cidade. Ele direciona a sua obra redentora exatamente a quem não merece e coloca sobre a cidade a sua tristeza e o seu choro doloso. Um gemido profundo de dor quebra o Espírito de Cristo. E apesar de muitas pessoas de Jerusalém acorrerem para ouvi-lo, a cidade acabou se tornando um cenário da sua paixão e morte na cruz. Jesus ele sabia dos perigos que espreitavam Jerusalém. Ele sabia que o conluio entre as classes políticas e religiosas culminariam na sua execução, ainda que a própria morte dele não comprometesse a sua obra, o seu ministério. Mas o sangue que manchava Jerusalém não viria somente de Cristo. Jerusalém já havia sido palco de muitas execuções de profetas enviados por Deus. Justamente, a cidade que concentrava o centro religioso da fé, com o templo construído por Salomão, e concentrava também importantes decisões políticas da época, é essa cidade que nos é apontada aqui quando a concentração de poderes está no coração das pessoas
há um perigo de despertar a vaidade em nós, como aconteceu com alguns citadinos de Jerusalém, que haviam abandonado o governo de Deus e mantinham uma vida espiritual rasa, de aparência, vindo a esquecer de praticar a justiça e dar amor ao desamparado. Então a gente compreende no nosso texto que os nossos planos pertencem a Deus e não aos Herodes ou poderes humanos. Tanto os Herodes modernos quanto os donos da fé deveriam aprender de Jesus que somente os covardes e ávidos pelo poder é que se nutrem com o medo que espalham dentre as pessoas, mas corajosos são aqueles que, ainda com medo dos covardes, são ávidos em avançar caminhos por causa do bem e do amor. Então, meus amados, a coragem não está nas bravatas que muitos gostam de usar para aparecer. Até os que dizem ser muito poderosos neste mundo são capazes de murchar no primeiro momento de uma crise. Mas nós, sim, se nos consideramos cristãos, nós temos um Senhor corajoso, que mesmo cercado de inimigos e na sombra da cruz e da paixão, fala com brandura e se comporta com intrepidez, assumindo o reino de Deus até as últimas consequências do seu ministério. Então, o que isso nos diz? Quando lemos as notícias atuais e temos que lidar com personagens que debocham da vida dos que sofrem, lidar com raposas que disseminam medo e desabrigam famílias, lidar com os atuais Herodes que, no conforto do poder, agem despreocupados com relação às pessoas que precisam buscar o sustento numa lata de lixo. Agem despreocupados com as famílias desempregadas e flageladas, sendo despejadas das suas casas, sofrendo com a falta de atendimento em suas necessidades mais básicas. Agem indiferentes frente às crianças e jovens que se encostam abandonadas nas calçadas e nas praças públicas. Nós temos que olhar para o nosso texto e dizer, olha, fere como uma espada as palavras de Jesus que diz, após ter tentado reunir sobre as suas asas e ter que enfrentar tanta rejeição, essas palavras que Cristo vai dizer para nós que nós temos uma casa caiada, dissimulada, e ela não passará de um grande deserto diante da justiça divina. Esse deserto é o deserto da nossa espiritualidade perdida, da fé inócua, das correntes do pecado e da ausência do Espírito Santo em nós. Então, se nós temos o Evangelho da Boa Nova, que nos diz que nós somos cidadãos dos céus, o pranto de Jesus também deve ser o pranto daqueles que se escandalizam com a devassidão causada pelos palácios do egoísmo, enquanto a injustiça ela corre como um rio. Quando o pranto de acolhida de Deus é negado, nada nos resta do que sermos seres simplórios, presos em nossos próprios apetites, que deveriam ser a causa da nossa própria vergonha. Também em nosso texto ainda é descrito os efeitos da salvação e da oferta da unidade em Deus. Cristo encontra pelo caminho da cruz aqueles que o rejeitam ou negam em converter-se ao chamado do reino. Como não pudesse suportar a angústia, Cristo pacifica as suas palavras para os que o rejeitam e expressa o desejo de acolher em com ternura e proteção os filhos de Jerusalém. Jesus usa a metáfora da galinha
que refugia os seus filhotes por debaixo das suas asas. Cristo se abre em lágrimas de consolo aos que não querem a sua proteção. Lágrimas de dores a quem causa a dor. Essas lágrimas deveriam ser orvalhos do abraço de Deus ao imerecido, que prefere se esconder do amor paterno ao invés de ser irrigado pela graça divina. Amada igreja, por causa de Cristo, cada cristão não deve tomar como estranho o enfrentamento da escuridão, da crise e do medo, pois Cristo nos dá razões para não cairmos no desânimo e nem se sentir ameaçados pelos abismos do mundo. Ele mesmo nos disse para sermos sal da terra, luz do mundo e discípulos sob sua proteção. Enquanto todo o fogo do pecado e da loucura humana nos ameaça, Cristo, ele vai nos dizer: não temam, não temam. Venham para a minha proteção, para a proteção das minhas asas, e nada vai acontecer a ti. Nisto eu recordo uma ilustração que, após um incêndio num parque nacional nos Estados Unidos, um guarda florestal ele caminhava entre os escombros, entre as cinzas, e ele encontrou uma ave carbonizada ao sopé de uma árvore. Ela não parecia ter morrido, aquela ave, em fuga, pois ela estava com as suas asas fechadas, bem colada ao tronco da árvore. Quando o guarda encostou naquela árvore carbonizada, ela praticamente desabou por inteira a ave, e ele percebeu que havia 3 filhotes dentre as suas asas, ainda vivos. Tudo levou a compreender que ela sabia, aquela ave, que os seus filhotes não escapariam do fogo. Por isso não os abandonou e nem os deixou no ninho, onde a fumaça subiria e também poderia sufocá-los. Ela os levou para baixo e ali ofereceu a sua própria vida para salvar os seus filhotes. Amados, a segurança e a proteção de Cristo que nos é dada custaram a Ele a própria vida. Nas asas da paixão de Cristo continuam sendo, e essas asas continuam sendo o cenário do amor maravilhoso, inadvertido e incondicional de Deus por nós. Amor que não nos culpa e nem nos julga em nossas inabilidades. Se depois de tudo o que Deus nos oferta, ainda existir uma causa pela qual encontramos a própria condenação e nos deparamos com a porta do céu completamente fechada para nós, esta causa não está em Deus, mas está em nós mesmos. Quando não compreendemos que o pranto amoroso e doloso de Deus quer nos lavar de todas as nossas iniquidades e pecados. No seu pranto lamentoso, Cristo descreve o propósito do reino de Deus. As asas do céu se abrem para nós, dando atenção especial a cada um de nós, pois Deus conhece o que nos arranca o sono e nos coloca no vale da desproteção. Deus ouve as nossas aflições e conhece quando tropeçamos em nossos próprios desacertos. Embora alguns queiram fugir da presença de Deus, Deus alça sobre nós as asas do seu amor para nos converter, para nos acalentar, proteger, consolar e nos colocar na segurança da sua graça. Deus é assim, sempre foi assim. Sempre paciente,
na busca dos que o rejeitam, até que um dia a luz da sua presença possa curar a cegueira da indiferença que há em nós, para que tenhamos olhos da fé e coração preenchido pelo sopro do Espírito Divino. Então que sob a proteção das asas de Deus possamos encontrar refúgio e proteção, amparo e fortaleza, até que nos venha o fim de todas as dores com sopros da eternidade. Amém. Ofertas. Nesse momento, há pessoas em situação de sofrimento. Sobre as ofertas dessa semana, as ofertas têm caminhamento nacional e elas são destinadas ao Fundo de Implantação de Capelania da Saúde, conforme o vídeo motivacional que a gente vai assistir agora. Nesse momento, há pessoas em situação de sofrimento e dor. A palavra de Deus é fonte eterna de amor que nos direciona para atuar no amparo, consolo e apoio a quem mais precisa. Para acompanhar essas pessoas e seus familiares com preparo e sensibilidade, a ISLB possui o Fundo para a Implementação de Capelanias da Saúde. As capelanias estão presentes em albergues, hospitais, casas de longa permanência, entre outras instituições. A essência dos nossos trabalhos está no diálogo, na espiritualidade e no amor ao próximo. O fundo destina recursos para novas capelanias hospitalares, apoiando projetos elaborados pelos sínodos. O fundo tem auxiliado a implementação da Pastoral do Cuidado do Sínodo Planalto Rio-Grandense. Essa pastoral tem como principal objetivo a visitação hospitalar nas mais diferentes instituições hospitalares. Faz visitação também a casas geriátricas, bem como a comunidades terapêuticas. Estas últimas acolhem pessoas que procuram tratar de problemas relacionados ao alcoolismo e à dependência química. O fundo também oferta materiais e formações na área para lideranças, ministros e ministras, além de manter o GT de Capelanias de Saúde e Grupo de Capelanias de Saúde na ISLB. O grupo de trabalho atua na elaboração de materiais que divulguem as capelanias da saúde e analisa suas necessidades, buscando unidade na diversidade. Oferte para o Fundo para a Implementação de Capelanias da Saúde. Enquanto a gente recolhe as ofertas, a gente vai cantar o número 408. Só quero lembrar que tem os envelopes aí, contribuições e doações para a nossa igreja dentro do envelope. E se a doação for para a capelania, não precisa colocar dentro do envelope. Muito obrigado. Quando
coração, Filho do Senhor. Eu quero convidar a Raquel para vir aqui na frente. De frente para mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na leitura bíblica de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 seguintes, diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que deve se prestar em tempos oportunos. Raquel da Silva Pinheiro, guiada por Deus e através da instrução na palavra de Deus, você se preparou e chegou à convicção da verdade do Evangelho. Hoje, como expressão da fé e testemunho da vida, você deseja ser admitida como membro ativa na comunhão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Por isso, quer fazer assim a sua profissão de fé. A palavra de Deus nos ensina que Ele é único, que não há entre Ele nenhum intermediador da fé, senão Jesus Cristo. É a graça de Deus que nos guia à salvação e tão somente ela. E por sermos brindados por essa graça, somos convidados à gratidão, e se esta de fato for a sua confiança, perante o Deus onisciente, que tudo sabe, e na presença destas testemunhas que é a comunidade, eu quero te perguntar. E a cada resposta você responda sim com o auxílio de Deus. Confessas de coração a Sagrada Escritura como única fonte e diretriz da fé e da vida cristã? E queres respeitar a palavra de Deus acima de todos os preceitos humanos, como orientadora infalível para a bem-aventurança? Se esta é a tua vontade, responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Crês que Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso verdadeiro Salvador, é o único mediador entre Deus e as pessoas, o bendito Senhor e cabeça da sua comunidade, e que além dele não há nenhum outro Senhor? Se é assim que crês, responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Estás convencida de coração que nós adquirimos as bem-aventuranças apenas pela graça e pelo amor de Deus, na fé, e não por mérito das boas obras? Se está convencida, responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Queres demonstrar a tua fé pelo auxílio de Deus no testemunho, na oração, na santificação da vida, mantendo-te em fidelidade à palavra e aos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, aos cultos e às ordens da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil? Está disposta a assumir nesta igreja o sacerdócio geral de todos os crentes? Se esta é a tua vontade, então responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Em virtude da tua profissão e da tua promessa, eu, enquanto ministro ordenado desta igreja, te admito na comunhão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que Deus, o Senhor, complete em ti a boa obra que Ele iniciou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
convido que alguém do presbitério venha aqui saudá-la e acolhê-la entre a nossa comunidade. Parabéns. Seja bem-vindo, estamos aqui, eu sou Mauro, sou presidente da comunidade. E eu gostaria, pessoal, de pedir também uma salva de palmas para Vai lá para você dar o teu testemunho. Tá? Eu escrevi, posso pegar? Pode ir lá pegar. Tá, vai lá. Querida comunidade, gostaria de compartilhar uma pequena história com vocês, a história de como eu conheci Deus. Na minha infância e adolescência, não fui apresentado ao Senhor e Jesus Cristo se manteve velado na figura de uma lenda. Nunca fui a nenhuma igreja, nem tive qualquer experiência que pudesse me mostrar quem de fato é Jesus Cristo. Então, eu cresci limitada por aquilo que via e vivia no mundo. Ainda que, por algum motivo, as coisas de Deus me chamassem a atenção quando criança, nada que envolvesse Deus conseguiu tomar parte substancial da minha vida. Vou dar um exemplo. Na pré-escola, quando eu tinha 6 ou 7 anos, uma editora veio vender livros infantis e eu não sei porquê, mas não quis saber das histórias das princesas, nem dos contos de fada. Eu escolhi um conjunto de livros que contava histórias sobre as aventuras de Jesus e seus discípulos. Era o único livro com histórias bíblicas. Minha mãe, achando que eu estava confusa, falou: Raquel, você pode escolher livros das princesas da Disney. Tem vários para você escolher. Mas eu mantive a minha escolha. Eu não sei por que fiz isso, mas por algum motivo essa memória está comigo até hoje. Pedi para que meus pais lessem esses livros infantis para mim e foi só. Acabou aí, nunca mais ouvi falar, nem quis saber de Jesus. Após anos sem refletir sobre qualquer tema espiritual, sem contato com qualquer valor que aprendemos com Deus e Jesus, sem pisar em igrejas, sem ler livros sobre temas espirituais, eu decidi rejeitar Deus completamente durante a adolescência. Adolescentes são conhecidos por serem difíceis e confusos, e eu não fui diferente. Nessa época, decidi então que Deus era vil, porque o mundo que eu enxergava ao meu entorno era vil também. Ao sair de casa, minha mãe dizia: vai com Deus. E eu lhe respondia: pode ficar com Ele, pode ficar com o seu Deus, eu não quero saber disso. Os anos se seguiram e a minha vida continuou vazia. Ainda que Deus sempre estivesse aberto para me receber de volta, eu nunca consegui percebê-lo batendo em minha porta. Eu seguia conservando as minhas ideias. Nunca sequer havia aberto a Bíblia, mas agia e falava como se eu conhecesse seu, entre aspas, nefasto conteúdo que só estava atrasando o mundo e machucando pessoas. Quando eu estava entrando na vida adulta, por volta dos 20 anos, hoje tenho 27, acredito que Deus começou a bater na porta com um pouco mais de força, para minha sorte. Pois eu sozinha jamais conseguiria encontrá-lo, tamanha a minha ignorância e o meu orgulho. Os anos que se seguiram nessa época foram de muita tristeza, muitas brigas, muitos acontecimentos graves
e muitas pessoas decepcionantes também. Os acontecimentos foram tão graves que começaram a me desestruturar. De repente, toda a força humana que eu tinha, advinda da arrogância, da individualidade, do individualismo, da sabedoria sobre o conhecimento do mundo, dos livros que eu li, nada disso conseguia mais me manter de pé. O ser humano é muito pouco. Aconteceram tantas coisas ruins seguidas que eu comecei a desaparecer por dentro. Nada do que aconteceu é culpa de Deus. Deus não fez com que eu vivesse absolutamente nada de ruim. No mundo, todos os dias acontecem coisas ruins. Comigo não foi diferente. Mas Deus aproveitou esta situação, porque assim como Ele ama todas as suas criaturas, Ele também amava a minha pessoa egocêntrica. Quando todas aquelas coisas ruins aconteceram, foi aí que eu pude ver melhor, enxergar melhor. Pois quando estamos confortáveis na nossa própria miséria humana, dificilmente vamos enxergar qualquer coisa que envolva Deus. Afinal, nós, na época, ateus, nos bastamos. Nós, materialistas, intelectualmente superiores, somos suficientes. Claro que isso é uma ironia que eu faço neste momento, mas era o que eu pensava na época. Então, quando as minhas forças interiores e humanas estavam se esgotando, vários eventos que muitos chamariam de coincidências começaram a acontecer. De repente, coisas de Deus, símbolos de Deus e pessoas de Deus começaram a estar onde eu estava. Por sorte, pelo menos dessa vez, e depois de muita insistência dele, eu não ignorei sua presença. Resolvi dar uma chance, ainda um pouco inconsciente sobre a dimensão do que estava acontecendo, mas dei uma chance para Deus. E foi o suficiente. Deus permitiu que eu, que havia sofrido tanto com pessoas, ao abrir a Bíblia, de fato, pela primeira vez, lesse uma frase sobre amizade que se encontra no livro Eclesiástico. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Quem teme ao Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Este foi meu primeiro contato com a palavra de Deus. Continuei lendo este livro que por tantos anos eu havia subestimado e odiado, mas que estava me mostrando uma parte da vida que eu não conhecia, a parte em que Deus dizia que era nosso amigo. Como diz Jesus em João: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Depois desse início, eu ainda não havia conhecido Jesus, nem tinha lido o Novo Testamento. Eu havia me aberto apenas para a ideia de que talvez Deus é mais concreto do que parecia. Poucos meses depois, meu encontro com Jesus também aconteceu de maneira diferente. Nessa época, apesar de eu finalmente dar o braço a torcer para Deus, estava confusa e mal por causa daqueles acontecimentos ruins. Foi então que, ao passar de carro pela avenida do meu bairro, decidi interromper meu percurso e entrar na única igreja católica dele, pois vi que as portas estavam abertas e não havia ninguém lá dentro. E as portas estavam abertas igual às portas que Deus vinha abrindo para mim desde então. Não havia ninguém lá, nem outros carros estacionados, mas ela estava aberta. Neste momento, antes mesmo de conhecer o Evangelho, foi aí que eu conheci Jesus. Naquele lugar, sentada sozinha no banco, eu tive a certeza, não só de que Deus existia, mas que Deus existiu nesse mundo
sob forma humana em Jesus Cristo, naquele homem cuja imagem estava parada à minha frente, pregado na cruz, que inclusive é a primeira vez que eu havia visto uma imagem daquele tipo. Esta certeza não veio da minha sabedoria humana, nem da consciência que eu estava adquirindo sobre Deus. Foi totalmente graça dele. Esta é a história de quando eu conheci Deus. Por mais que eu seja grata a tudo que vivi desde então na outra igreja, onde decidi aprender sobre Jesus e me batizar, eu precisava de um lugar em que eu pudesse de novo ver Jesus no centro de tudo. Não mais eu ou minhas obras. Não há absolutamente nada que eu possa fazer por mim ou por minha salvação, porque Ele já fez tudo. Por isso, sou muito grata ao acolhimento que tive nesta comunidade. Agradeço o pastor Luciano e todas as pessoas que vieram me receber. Deus, que não cansa de me constranger com seus presentes, muitos desde então, me permitiu até que eu o adorasse em outra língua, em alemão, língua que sou acostumada apenas a traduzir como parte do meu trabalho, mas que agora também posso usar para estar na presença dele, pois esta comunidade realiza cultos em alemão, os Gottesdienste, né? Danke, Herr, für deine endlose Überraschungen und Liebe. Danke, Herr, weil heute die Unendlichkeit ein Teil meines Lebens ist. Obrigada, Senhor, por suas infinitas surpresas e seu infinito amor. Obrigada, Senhor, porque agora o infinito é parte da minha vida. Muito obrigada pela atenção. Raquel, fica aqui ainda, por favor. Pelo testemunho da Raquel, nós percebemos que foi um encontro insistente de Deus com ela. Deus, ele bateu na porta dela várias vezes, mas que bom que Deus, ele não sai da porta da nossa casa, né, Raquel? E você abriu essa porta e, com toda certeza, ela não vai ser mais fechada. Por isso, nós queremos colocar a tua vida, a tua decisão, diante de Deus em oração. Eu convido a igreja a nos colocarmos de pé. Misericordioso Deus, rendemos graças a Ti e louvor por teres ajudado nossa querida irmã Raquel na convicção de entregar a Ti a sua profissão de fé e também a vida. Conceda-lhe força e perseverança para que ela cumpra fielmente esta promessa e participe na edificação da Tua comunidade. Instrua Raquel na obediência e na fé em Ti, no zelo pela santificação em todo o viver, sem o qual ninguém chegará a ver a Tua face. Prepara ela no discipulado e testemunho de que Cristo é o nosso Salvador e que somente Ele, no derradeiro dia, nos dá a alegria de participar da Tua maravilhosa graça eterna. Dá que nessa igreja evangélica de confissão luterana aqui em Campinas, ela tenha em Jesus Cristo uma pedra angular, sendo Raquel um templo sagrado do Teu Espírito Santo. Por Cristo. Amém. Diante da tua profissão de fé, eu convido você e também a comunidade a professarmos, como toda igreja faz, a fé no Trino Deus com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem tomar os seus lugares. Raquel também, obrigado. Queremos nos preparar para o momento da ceia e eu convido o coral a trazer um canto para nós.
Coloquemos de pé. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno e justo e de nosso dever, que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, pois és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer, Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, o partiu, rendeu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós, isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança,
que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com o seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares. Vocês vão receber a ceia, o kit da ceia, aí onde vocês estão, através das mãos dos nossos presbíteros.
sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Amado Deus, dá que o alimento da ceia, oferta graciosa da Quaresma, da dor e paixão de Cristo, sejam o pão da fé, o sangue da salvação por nós, corpo da tua Igreja. Por Cristo. Amém. Nós queremos agora lembrar os momentos de oração final e também intercessão da Igreja. Vocês têm algum motivo que vocês queiram lembrar em oração final? Vou pedir oração para um amigo nosso, Adriano Cavalli, que descobriu essa semana que está com tumor no cérebro e está com cirurgia marcada para o dia 23. Eu quero pedir oração para minha filha Kelsibele, que vai se operar agora quarta-feira, e pedir a Deus que dessa vez dê tudo certo. Eu queria pedir pelo Eurípides Assunção. Ele faleceu ontem à tarde de um acidente em sua residência. Ele era genro da Ilse Zink, casou-se com a Renate Adolfs e deixou 3 filhos, Thomas, Gabriela e Daniela. A minha preocupação maior é que a família, os filhos, se encontram na Alemanha e eles estão vindo, pelo menos o Thomas, eu sei que ele está vindo, embarca, se já não embarcou agora, daqui a pouco, e vem para esse velório. Então eu queria pedir que Deus esteja com eles, acompanhe, dê conforto para que eles consigam resolver tudo que tem que resolver nesse momento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, a constância da Tua presença nos revigora e nos fortalece na fé. A Ti somos gratos por Tua palavra libertadora, por nos trazer o Teu ensino que nos conduz às mãos da Tua bondade. Permita, Senhor, que a nossa vida seja amparada por Tuas asas perenes, dando-nos a proteção e o amparo que somente o Reino pode dar. Acolha em Tua graça os nossos pedidos e intercessões, as nossas súplicas e gratidão, quando aqui lembramos da Tua Igreja, para que conduzas as Tuas lideranças a desenvolverem projetos que visem a proclamação da Tua vontade. Ilumina as lideranças do mundo,
para que exerçam sua autoridade na promoção da justiça. Levanta as pessoas caídas e orienta as pessoas que passam por angústias devido à fome e o desemprego. Restabeleça a saúde dos que padecem na dor e seja refúgio às pessoas que passam por tribulações espiritual ou mental. Aqui lembramos, ó Pai, com muito carinho, para que o teu consolo também venha ao encontro daqueles que estão enlutados, dando refrigério para todas as pessoas que sofrem diante das inúmeras perdas. Colocamos em tuas mãos a vida e saúde de Adriano Cavali, Kelsibele e tantos outros, ó Deus, que colocam e confiam em Ti nestes momentos em que estarão submetidos à cirurgia, para que Tu possas guiar não tão somente as mãos daqueles que estão ali, mas também guiar a estas pessoas na confiança em Ti. Entregamos também o luto da família de Eurípides Assunção, ele que veio a falecer deixando 3 filhos neste momento tão triste que é a perda de alguém, para que, ó Deus, esta família e todos que fazem parte do seio deste amor da família de Eurípides encontrem em Ti o consolo necessário, mas também a fé na ressurreição em Cristo nosso Senhor. Também, ó Deus, queremos lembrar as tantas inúmeras perdas que têm acontecido com muitas famílias diante da guerra na Ucrânia. Leva a cada uma dessa família o Teu amparo e fortaleza. Pai de amor, em Tuas mãos também confiamos as nossas famílias, para que sejas nela o elo de entendimento e unidade. Sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, e que nesse tempo de Quaresma passemos a valorizar a paixão de Cristo e tudo o que Ele fez por nós. Crentes da Tua misericórdia e devedores das Tuas maravilhas, somos-Te gratos pela vida e por preservar em nós a Tua presença acolhedora. Por Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os lugares. E vamos falar sobre os avisos da igreja. Antes de falar do próximo culto, vou falar de uma atividade hoje que vai acontecer no Lar Luterano Belém. Hoje, à tarde, um encontro de jovens lá no Lar. Com a participação da comunidade Valinhos também, eles vão estar junto com a gente lá. Quem sabe a gente consegue alavancar essa turma aí. Do próximo culto, né? Dia 20, 9h30. E nesse dia também tem a Assembleia Geral da Igreja. Então, como que vai acontecer? A Assembleia começa às 8h da manhã, com a presença da maioria dos membros, e em segunda convocação, 8h30, com qualquer número de membros presentes, de acordo com o nosso estatuto. Por ocasião do culto, a Assembleia será suspensa no horário do culto, 9h30, e retomada logo depois que terminar o culto. Lembramos também que já temos nos reunidos presencialmente em nosso templo, obedecendo aos protocolos sanitários de proteção. Venha e participe conosco. E, na casa do Senhor, traga o seu louvor e a sua gratidão. Além do culto online, a presença na igreja também é importante e nesse encontro que Deus nos possibilita.
Os dados seguem na tela, os dados financeiros da nossa igreja. As contribuições e doações de março, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 60% de entradas, faltando-nos 40% para cumprir as nossas obrigações até então registradas. E vocês acompanham na tela também os gráficos referentes aos meses anteriores. Na tela agora os dados para contribuições e doações para a nossa igreja, que podem ser feitas via Pix, pelo CNPJ, ou depósito de transferência bancária na conta da igreja do Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9 e 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora vamos escutar o relatório do coral. Vocês perceberam que o coral se reúne, o coral faz apresentações, e agora vamos ver o que nós fizemos, aprontamos durante este ano. Bom dia, comunidade. O relatório do coral podia ser só a cantoria, né? Que acho que é o fruto do... Oi? Podia ser cantado, né? Vou pegar a ideia para o próximo ano. Então, quem não me conhece, eu sou Juliana, sou coordenadora do coral, junto com uma equipe de coordenação que eu vou apresentar no final. Vamos lá, então. Relatório do coral Carlos Cristóvão Zinck, 2021. Impossível haver arte sem haver um criador. O artista do universo nos criou com seu amor. Quando sinto o horizonte se perder em meu olhar, sinto a mão do grande artista, criador da terra e mar. Essas linhas que eu acabei de ler, elas fazem parte de uma música chamada Grande Artista, e foi a música mais cantada pelo nosso coral no ano de 2021. Nós a conhecemos no último encontro de corais, que foi em tempos ainda de pré-pandemia, lá em Rio Claro, e naquele momento mal nós sabíamos que nós passaríamos os próximos 2 anos confinados, separados, trancados em nossos lares e com o nosso trabalho do coral semi-interrompido. Digo semi porque nós continuamos trabalhando, mesmo que virtualmente. No primeiro semestre de 2021, o coral continuou se reunindo quinzenalmente através do Google Meet para reuniões de teoria musical, bate-papo, oração, palestras e também confraternização visual entre seus membros. Até festa junina nós fizemos. Começamos o ano com um certo cansaço, aparentemente por nós ainda estarmos obrigados a nos reunir virtualmente. Acho que todo mundo estava cansado no começo do ano, né? Mas nós entendemos que continuarmos com os encontros seria vital para a saúde do nosso grupo. Assim, mantivemos os encontros quinzenais. Fizemos participações nos cultos com vídeos no estilo mosaico, em que cada coralista gravava sua voz em casa e todas eram mixadas posteriormente. No final do primeiro semestre, pouco antes de entrarmos de férias e já percebendo que havia uma certa melhora nos índices da Covid no país, e bem como todos, né, estávamos caminhando para estarmos todos vacinados, decidimos que a partir do segundo semestre passaríamos a fazer encontros presenciais com a participação daqueles que se sentissem confortáveis e seguros para o encontro. E aqui eu preciso fazer um parênteses pela energia do Rafael, que deu uma sacudida na gente, né, e falou, vamos sair daqui desse marasmo aqui de vídeo e de conferência e vamos voltar a nos encontrar. Voltamos a nos reunir presencialmente no dia 1º de agosto, e o primeiro encontro presencial aconteceu no Lar Belém, onde o Rafael realizou uma oficina musical e uma dinâmica de reencontro entre os membros do coral. Esse encontro aconteceu após o segundo culto do retorno da nossa comunidade, que também começou lá no Lar Belém. A partir dessa data, nós passamos a ter encontros semanais, agora com uma pequena mudança, ora era às quintas-feiras, ora aos domingos após o culto. A participação variou de 3 a 15 pessoas, e aos poucos nós pudemos ver o resgate das participações, à medida que todos foram se sentindo mais seguros para o encontro. Mas eu preciso dizer, nós voltamos, todo mundo rouco, com pouca voz, destreinado, o povo não aguentava nem ficar de pé mais para cantar, de tão destreinado que estava.
Eu estava fazendo as contas, agora acho que um pouco mais da metade do nosso coral teve Covid também, então tá todo mundo, nossa, eu não lembro mais, eu tô com o ar curto, eu tô tossindo, começa a cantar e tosse. Então, nós percebemos que nós nos juntamos, começamos a perceber os nossos novos timbres e limitações, e percebemos que, de verdade, nós precisávamos nos reconstruir, encontrar o nosso caminho de volta como grupo e como cantores. E mais nós sabemos que isso traz muita vida para nós como grupo, como indivíduos e também para a nossa comunidade. Nós voltamos a participar dos cultos na igreja, já temos o nosso calendário esse ano, né, até dezembro. E ano passado participamos de alguns e já planejamos um retorno robusto e sustentado para o ano de 2022, sendo que esse ano nós estamos ensaiando lá no Lar Belém, porque a gente achou que era fácil de chegar e de estacionar, e o espaço, enfim, também um nosso agradecimento ao Lar Belém, que está nos recebendo de portas abertas. Nós agradecemos a nossa querida pianista Beth, que eu vou pedir para ela levantar, porque ela sempre fica atrás do piano e a gente quase não enxerga a Beth. Então, agradecer a Beth, que ela nos acompanha em todas as apresentações, nos acompanha nos ensaios. Ela até deixou sua atividade como contralto, né, Beth? Agora para ficar aí para pilotar o piano. Mas esse relatório a gente não podia finalizar sem ter uma palavra de gratidão imensa ao nosso maestro, que eu não vou pedir para ele ficar de pé, porque ele sempre fica de pé aqui no meio, né? A quem nós carinhosamente chamamos, vocês não sabem disso, mas a gente chama ele de papai. Nós agradecemos, Rafa, pela serenidade com que você nos conduz. Até para puxar a nossa orelha você faz com muita elegância. Nós agradecemos pela sua resistência. Diante das limitações financeiras da comunidade, o Rafa, para quem não sabe, teve o seu contrato suspenso, né, e o seu recebimento suspenso em 50%, mas ainda assim ele continuou firme lá com a gente, não diminuiu a sua participação. E nós percebemos que a sua entrega e a sua dedicação mais que duplicaram, não apenas à frente do coral, mas também liderando o canto nos cultos, né, quando nós retomamos presencialmente, e estando presentes em todos os cultos do segundo semestre, quase, né, e puxando os coralistas para vir aqui também cantar no microfone, que também é uma nova realidade para a gente, né, a gente ter que fazer tudo isso no microfone para o pessoal de casa poder assistir. Então, nós agradecemos porque você é incansável, é profissional, carinhoso, extremamente sereno. Então, nós registramos o nosso muito obrigado. E o agradecimento maior a Deus, que nos sustenta, nos orienta e cuja luz nunca nos falta. Nosso maior agradecimento. Aí ainda consta aqui do relatório o nome de todos os coralistas que participaram, né, no ano de 2021, com 21 integrantes. Alguns ainda estão em casa, que ainda não voltaram para o ensaio. Não vou falar nomes, mas espero que esteja nos assistindo. Cadê a câmera ali? Volte rapidinho, viu? Então, que a gente está sentindo a sua falta. Então, esse relatório foi apresentado hoje no culto do dia 12 para a Assembleia do dia 20. E a equipe da coordenação. Sou eu, Nelsinho, o pastor, o regente, o Rafael, a pianista Beth e a Ana Sofia, que é a organizadora das nossas partituras. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre o coral? Sim, Nelson? Espera aí. Acho que eu vou dar um spoiler do relatório de 2022. O Rafael nos contou recentemente que, rearranjando a atividade dele, misturando com o estudo, ele precisou se desligar de alguns corais. E qual foi o que ele não quis se desligar de jeito nenhum? Vai ver o que dá mais trabalho, né? Gente, faça como o Rafael, ligue-se a nós em 2022, viu? Você que não vem, a Raquel, você está chegando, esse grupo aqui é show de bola, a gente está esperando você, viu? Se não temos nenhuma objeção, vamos acolher então o relatório do coral, salva de palmas então, ele está pronto para a Assembleia.
Bom dia, como estão? Fico feliz, né, de ver cada vez mais pessoas retornando para a igreja. Acho que nós estamos voltando aos nossos tempos normais, né, se é que a gente pode falar de tempos normais. Essa semana já não precisa mais de máscara, né, para andar na rua, né? Eu acho que a partir do dia 23, talvez até aqui dentro, a gente vai poder olhar novamente para esses rostos bonitos que a gente tem aqui. Tá? Eu quero encorajar que cada vez mais as pessoas venham aqui na igreja. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso, abençoado, né? A prédica do pastor, a história que a Raquel nos contou, né? E o coral, né? Eu vi muita gente precisando usar o lenço. Tá? Eu não sei se quem está aí, ou você da internet, eu não sei se vocês conseguiram capturar toda a emoção que a gente teve aqui dentro, hoje, tá? E, por favor, principalmente na semana que vem, que nós vamos ter, é um culto um pouco mais comprido, porque a gente tem a assembleia, mas é importante que a gente participe a semana que vem, né? Nós vamos, inclusive, ter a eleição do presbitério, né? E não precisa ficar com medo. Então eu nem vou vir, porque senão vão me pegar para alguma função. Não, pode vir, que a gente, né? Se não quiser, não precisa participar do presbitério, né? Tudo é voluntariado. Mas eu peço uma atenção especial para que vocês venham semana que vem. Quero ver a igreja cheia, né? Quem sabe na semana que vem já nem precisa mais de máscara, mas eu acho que ainda não vai dar, né? Eu acho que vai ser ainda na próxima semana, tá? Escolha de cada um, né? Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Então já falaram o horário que vai ser a assembleia, tudo, mas é importante que todos estejam aqui presentes, tá bom? Obrigado, pessoal. Queremos nos despedir dessa celebração, desse encontro com Deus, e assim o fazemos sob a bênção e o envio do nosso Pai. Nos coloquemos de pé. Que a chama do Espírito Santo aqueça nossos corações para que amemos nosso próximo. Que a chama do Espírito Santo ilumine nosso caminho para que vivamos a verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro de nós para que clamemos por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna para que proclamemos a Tua existência. Assim, ó Deus, que a bênção Tua venha sobre nós, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No compromisso com Deus que nunca termina, sempre somos chamados a sermos seus filhos amados e a proclamar o seu reino. Que possamos ir no serviço, na oração, no consolo, no testemunho, no dia a dia da nossa vida. Na confiança em Deus, fiquem na paz do nosso Senhor, proclamai o seu santo nome, ide e sirvam ao Senhor com alegria. Um abençoado dia e domingo para a comunidade, uma abençoada semana, tantos vocês que estão aqui conosco, como também aqueles que nos acompanham através da transmissão. Fiquem com Deus, nós temos ainda o nosso canto final, podem tomar os seus lugares, Deus vos guarde, hino de número 300.